Paz do Senhor Jesus Cristo, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada. Não sei em que momento você estará vendo essa mídia, mas quero te pedir licença também para entrar dentro da sua casa, do ambiente onde você está nesse momento, para levar uma porção da palavra de Deus através da lição da Escola Bíblica Dominical. A nossa revista é a revista Betel. Nós estamos em um novo trimestre, iniciando um novo trimestre nessa oportunidade. Estudamos no trimestre passado sobre a importância dos salmos como referência na vida de adoração e oração do cristão. E agora nós estamos entrando agora numa nova etapa, inclusive a nossa lição que o nosso comentarista trouxe nessa oportunidade é uma lição que vem com o tema do nosso trimestre, transformando as adversidades em cenário de milagres e vitórias. Lições de como os heróis superaram os desafios em tempo de escassez, guerras e angústia. Um tema propício para o momento a qual estamos enfrentando, e vai ser bênção, irmãos. Vamos aprender em cada lição, nas 13 lições, que começando com a primeira agora, nas 13 lições, iremos estudar sobre o desafio que alguns heróis da fé do Antigo Testamento, nos primeiros 12 lições, e na última lição, que é a 13, sobre o apóstolo Paulo. Iremos debruçar sobre esse tema de superação, de fé, de confiança em Deus e superar as adversidades que sobreveio sobre a vida dos profetas, desses heróis da fé, e agora sobrevém sobre nossas vidas. Então, por isso nós temos que pegar os ensinos, captar os ensinos, o aprendizado dessas lições para vencermos também nas crises, nas angústias, nas adversidades que sobrevêm sobre nossas vidas. Nossa primeira lição tem por tema prosperando em meio às crises. O comentarista desse trimestre, irmãos, é o nosso bispo Abner Ferreira, que é o presidente da CONAMAD, presidente das Assembleias de Deus do Ministério Madureira do Rio de Janeiro, o nosso bispo, que está comentando esta revista, que tem por título Prosperando em Meio às Crises. Hoje, o herói da fé que irá ser estudado, que irá ser analisado através dos textos bíblicos, através do nosso comentarista, foi o Isaac. Tá bom, irmãos? O nosso textuário se encontra no livro de Gênesis, capítulo 26, melhor dizendo, versículo 2, que diz assim: E apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Gênesis 26, capítulo 26, versículo 2. A verdade aplicada da nossa lição diz da seguinte maneira: o estudo da vida de Isaac contribui na aprendizagem sobre como devemos nos comportar em tempos de crise. Nós temos 3 objetivos da nossa lição. O primeiro objetivo é destacar que o Senhor é conosco mesmo na crise. O segundo objetivo é apresentar a importância da obediência do cristão. O terceiro objetivo é mostrar que, na hora da crise, Deus sempre nos ampara. Os textos de referência, irmãos, se encontram no livro de Gênesis, capítulo 26, do primeiro verso até o verso 6. No entanto, irmãos, para ganharmos tempo, eu peço que os irmãos leiam os capítulos anteriores também, que vem contando sobre a história de Isaac, e também todo o capítulo 26. Mas para ganharmos tempo, vamos já de início, dar início à nossa lição. O motivo da nossa oração, dessa lição, é: ore para que, em tempos de crise, a bênção do Senhor esteja sobre nós. A introdução da nossa lição vem dizendo da seguinte maneira:
esta lição nos ensina que, mesmo em meio à escassez de alimento que a terra estava atravessando, Isaac prosperou. Ponto final. A crise não pôde dominá-lo, pois a bênção do Senhor estava sobre ele. Olha que interessante. A crise não pôde dominá-lo, pois a bênção do Senhor estava sobre ele. Por que a bênção do Senhor estava sobre ele? Por quê? Nós iremos aprender nesta lição. E de que maneira aprender? Já vamos entrar já no tópico 1, que tem por título Pedagogia de Deus. Nós vamos aprender de que maneira a bênção do Senhor estava sobre ele, sobre Isaac, através da pedagogia de Deus. O que é pedagogia? É ensino de Deus. O que é pedagogia? É a forma de ensino, os princípios que atuam, os princípios ensinados. Então nós vamos aprender a pedagogia de Deus, a forma que Deus aplica o ensino para nós e que às vezes não é da forma que esperamos que seja ou achamos que seja da melhor forma, mas Deus tem na sua multiforme graça, na sua grandiosidade, na sua soberania. Ele sabe nos ensinar e às vezes usa métodos, princípios que nós temos que aprender a como captar esses ensinos para prosperar. E Isaac soube, e nós vamos aprender no decorrer desta lição. Pedagogia de Deus. O ponto de partida é Deus tem compromisso com os fiéis. Não tem como, irmãos, não falarmos de Isaac e não falar de Abraão. Não tem como citar Isaac e não falar de Abraão. Por que, Mauri? Será que a história de Isaac é tão pequena, é tão sem importância que não pode não pode falar de Isaac sem citar Abraão? Não. Pelo contrário, é uma história rica, no entanto, teve bases, teve uma construção, e essa construção foi baseada, foi fundada, teve um fundamento através do seu pai Abraão. Então, o comentarista vem citando que Deus prometeu a Abraão que sua descendência seria como estrela dos céus. E para que essa descendência fosse como a estrela dos céus, era necessário que Abraão gerasse. E interessante que Abraão tinha 100 anos e Sara, sua esposa, tinha 90 anos. Olha só, as impossibilidades já aconteceram na história de Isaac, mesmo antes de sua existência. Porque antes de existir, ele não poderia vir por meios normais, ele não poderia vir à terra, porque a sua mãe era estéril. No entanto, Deus deu possibilidade de que um homem de 100 anos e que uma mulher de 90 anos pudesse frutificar. E o fruto desta relação entre Abraão e Sara foi quem? Isaac. Interessante frisar que Deus foi fiel para com Abraão e prometeu que ele seria pai de nações. Mas essa promessa, ela foi passando de geração em geração. E a primeira geração foi quem? Isaac, que foi fruto também dessa promessa. No ponto 1, no subtópico 1, disse assim: Deus sempre proverá recursos. Deus prouve o recurso que não havia para Abraão e ele frutificou, teve Isaac. Só que no decorrer da sua caminhada, Deus, para ensinar Isaac, usou a figura do seu pai, Abraão. E interessante
que nós temos que entender que Deus usa pessoas para nos ensinar. Nós temos que valorizar essas pessoas, valorizar também esta história. Percebe-se que no decorrer desta lição, eu percebi isso, que havia em Isaac um sentimento de respeito, um sentimento de não digo veneração, mas de respeito à figura do seu pai Abraão. Nós temos que valorizar aqueles que ainda estão vivos e que contribuem para a nossa vida sentimental, para a nossa vida ministerial, para a nossa vida secular, para a nossa vida financeira, para a nossa vida profissional. Você tem que valorizar essas pessoas. Percebe-se que no decorrer da vida e da história de Isaac, que ele faz isso, ele valoriza. Ele valoriza. E por valorizar, Deus vai ensinando, formando, lapidando este Isaac para ter as suas próprias experiências. Interessante que quando Deus faz Abraão prosperar, Abraão agora é próspero, é frutífero, tem a sua descendência através de Isaac. Só que chega num momento que Deus pede esse fruto, pede esta semente a Abraão. E Abraão agora, ele vai caminhando para um monte, e onde Deus disse, olha Abraão, eu quero um sacrifício. E interessante que Abraão sabia o que Deus queria, só que ele foi caminhando. Interessante que a história diz que ele albarda dois jumentos, pega 2 moços e pega o seu filho e vai caminhando para o lugar aonde Deus tinha designado para que ele fizesse um sacrifício, para que ele entregasse a sua semente. Interessante que Abraão não mede esforços para obedecer à voz de Deus. E eles vão caminhando para aquele lugar que era Moriá, o monte aonde Isaac ia ser oferecido como sacrifício. Interessante, irmãos, frisar que quando nesta caminhada, achei isso interessante, que no capítulo 22 do livro de Gênesis, no verso 6, na parte final, tem uma frase que é muito interessante frisarmos, que no verso 6 diz assim, e foram ambos juntos. Ambos juntos. Abraão fala para os 2 moços ficarem junto com os animais. Abraão agora coloca sobre Isaac a lenha. Abraão agora pega o fogo e Isaac pega a lenha. E no verso 6, no final, diz assim, e ambos estão juntos. Ambos caminham juntos. Mas interessante também frisar que no verso 8 também, quando chega no final do verso 8, também tem essa frase. Mas essa frase vem acompanhado de um assim. Assim caminharam ambos juntos. Irmãos, tópico 2, no subtópico 2 diz assim, fé em meio à dor. Fé no processo de dor. Fé no decorrer, no curso da dor. Isso quer dizer que é caminhar. Independente da circunstância, havia um prosseguir, havia um continuar. Interessante que mesmo não sabendo, Isaac não sabendo, porque é interessante que no verso 7, Isaac faz uma pergunta. Isaac pergunta, meu pai, parafraseando, meu pai, ou paizinho, eu estou levando a lenha. O senhor está com fogo. Mas pai, aonde está o animal do sacrifício?
Mesmo não sabendo, Isaac continuou caminhando. No final do verso 6, caminharam juntos. Mas depois da resposta de Abraão, interessante, que Abraão disse assim: olha, filho, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o Cordeiro de Deus? E Abraão disse assim: olha, o cordeiro para o holocausto Deus proverá. Assim, mesmo não sabendo, Isaac não sabendo, eles assim caminharam ambos juntos. Irmãos, eu não sei qual é o processo, eu não sei que tipo de dor, angústia, crise, adversidade, mas esse ensino, o ensino da vida de Isaac, nos traz essa ciência que precisamos continuar caminhando. Precisamos continuar caminhando junto com o Pai, que é Deus. Nós precisamos caminhar. Eu não sei que adversidade sobreveio. Eu não sei se foi desemprego, eu não sei se foi doença, eu não sei se foi escassez, mas nós precisamos continuar a caminhar ambos juntos com o Pai, assim como Isaac continuou. Interessante dizer que o Antigo Testamento, irmãos, nós temos que frisar isso, que o Antigo Testamento, ele é de um proveito tremendo para nós. Alguns têm por costume descartar o Antigo Testamento, dizendo que não, o novo é um novo pacto, é um novo testamento, então só vamos observar as escrituras a partir de Mateus em diante. Não, irmãos. Nós temos que ter ciência que até o apóstolo Paulo, dizendo, instruindo a Timóteo no capítulo 3, no verso 16, ele diz que toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Nós temos que entender isso, que o Antigo Testamento nos ensina figuras, tipos, sim, nos ensina. Romanos capítulo 15, verso 4, diz que tudo que dantes foi escrito foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Nós podemos olhar para a vida de Isaac, a vida de José, a vida de Moisés, a vida de Ruth, a vida de Elias, a vida de Daniel, a vida do rei Ezequias, de Esther, de Jó, de todos aqueles, de Daniel, dos 3 jovens que foram jogados na fornalha. Nós podemos olhar para todo o Antigo Testamento e tirar proveito. E da vida de Isaac, nós também tiramos esse proveito. Andar junto, precisamos continuar andando junto para alcançarmos vitória. E quando Isaac continua andando junto, e mesmo em meio à dor, continua andando junto, Isaac ele conhece. O que Isaac conhece? Isaac conhece o Deus da provisão. Porque, outrora, quando Abraão, seu pai, diz: Deus proverá, meu filho. Olha, aqui está o fogo, está a lenha, mas Deus proverá um cordeiro para si. Isaac ouviu e continuou. E nesse continuar, ele, no subtópico 3, ele conhece o Deus da provisão. Irmãos, nós precisamos continuar firmes. Continue firme, irmão. Eu não sei de que momento, se o abalo, o agravo, de que forma foi. Mas continue firme para que você conheça o Deus da provisão,
o Jeová Rafa, o Deus da cura. Você vai conhecer a multiforme graça de Deus através de Cristo, por meio do Espírito Santo. Mas para isso, permaneça caminhando. Irmãos, se não está podendo correr, caminhe, meu irmão. Se não está podendo caminhar, vá devagar, com dificuldade, mas continue. Permaneça, para que você também conheça o Deus da provisão. Isaac conheceu esse Deus da provisão, primeiramente ali naquele altar no Moriá, porque quando Abraão levanta o cutelo para partir o seu filho, Deus disse para Abraão, brada do céu através do anjo, brada para Abraão, não faças tal coisa, porque sei que você é fiel. Eu tenho compromisso com os fiéis. E você é fiel, Abraão. Não precisa fazer isso. Eu não tenho... Deus ali também está, e o comentarista também diz isso, que Deus ali está aprovando a atitude de Abraão. Abraão, eu aprovo, você está sendo aprovado por mim. Nós precisamos ser não só provados, mas precisamos ser aprovados por Deus. Conheçamos, irmãos, nós precisamos conhecer mais a Deus, assim como Isaac conheceu o Deus da provisão. Deus proveu o cordeiro para Abraão ali, mas também proveu para Isaac também o conhecimento. Eu sou o Deus da provisão, Isaac. Seu pai, Abraão, confiou em mim e eu não deixei que ele fizesse tal coisa. Mas eu quero que você também me conheça como Deus da provisão. Deus quer que nós conheçamos em meio às crises, em meio a essa adversidade que estamos atravessando, irmãos. Que eu não quero amenizar e dizer que não é nada, não é uma crise sim. No entanto, nós temos um Deus que nos dá a possibilidade de vencê-las e de nos fortalecermos, de crescermos em meio a essas crises, testemunhando desse Deus, que Ele é o Deus da provisão. Tópico 2, irmãos, diz assim, o comentarista diz assim, a crise chega para Isaac. Agora, irmãos, depois dele saber que é o Deus da provisão, conhecer o Deus da provisão, agora ele tem experiências com o Deus da provisão. De que maneira ele começa a ter essas experiências, irmãos? Ele começa a ter essas experiências após a morte de sua mãe, após a morte do seu pai. Ele começa a ter essas experiências através de um casamento abençoado, de um casamento que ele soube esperar. Espera, jovem. Espera, jovem. Saiba esperar. Isaac soube esperar. Isaac observou princípios para esse casamento e ele casa. Agora, depois que ele constitui esse casamento com Rebeca, ele agora tem filhos. Diz a palavra de Deus que ele tem filhos no livro de Gênesis, capítulo 25, no verso 19. Agora, depois dele ter filhos, ele vai se refugiar na cidade, nas terras dos filisteus em Gerar, na cidade de Gerar. Agora, Deus começa a trabalhar na vida de Isaac. Mas de que forma, Mauri, ele começa a trabalhar na vida de Isaac? Por intermédio de crise. Que crise foi essa? Houve escassez na terra. Houve fome. Houve ausência de alimento. E agora, interessante, e no subtópico, no tópico 2, no subtópico 1, interessante frisar que Deus faz Isaac prosperar em meio às crises. Notemos que a vida de Isaac há momentos de fartura e de escassez.
Irmãos, o apóstolo Paulo também diz isso, que ele sabia lidar com momentos diversos. Ele sabia lidar com fartura, ele sabia lidar com escassez. Irmãos, nós temos que aprender a lidar com momentos diversos, momentos diferentes em nossas vidas. Nós temos que aprender a lidar com esses momentos e ser próspero nesses momentos também. Porque às vezes você pode ter fartura e não ser próspero em meio a esta fartura. Que isso, Amaury? Eu não quero ligar a palavra prosperidade à fartura. Você pode ser próspero em meio à escassez. Você pode ser feliz. Você pode ter felicidade. Você pode ter sabedoria. Você pode ter inteligência. Você pode ter saber lidar com esse momento. Interessante que Isaac passou por momentos de fartura e de escassez. E vivendo um momento de fome, o Senhor fala a Isaac para não partir para o Egito, para ficar em Gerar, pois ali ele seria abençoado. Ele seria próspero. Interessante frisar que Deus fala com Isaac. E ele diz, não desça ao Egito. Eu sei, Isaac, que o cenário aqui em Gerar é um cenário de escassez, de empobrecimento. Interessante que eu também já posso até dizer também da avaliação. Ele fez uma avaliação. Olha, o Isaac, você tem olhado e tem visto que o alimento aqui é escasso. Eu sei, Isaac, que você não está sozinho, você está com a sua esposa, você está com a sua família. Você tem na sua casa, também tem empregados. Tem animais. E o cenário aqui é de escassez. Mas eu quero que você me ouça. Não desça para o Egito. Irmãos, eu não sei se Deus está dizendo para você ir para algum lugar ou para você não ir. Mas uma coisa eu quero te dizer. Ouça a voz de Deus. A voz de Deus. Você ouvindo a voz de Deus e você decidindo obedecer, porque eu já estou fazendo uma miscelânea dentro de todo o tópico 2. Irmãos, ouve a voz de Deus. Decida obedecer a voz de Deus. Você fez a avaliação do cenário. O cenário é de crise. O cenário é de portas fechadas. O cenário é de rua sem saída. Mas ouça a voz de Deus. Se Deus está mandando voltar, volte. Se Deus está mandando parar, pare. Se Deus está mandando descer, desça. Se Deus está mandando subir, suba. Mas ouça a voz de Deus e obedeça a voz do Deus da provisão. Obedeça a voz do Deus. Eu estava estudando esses dias a história de Josafá. Interessante que Josafá, ele começa orando e ele lembra e ele ora a Deus assim: Deus, o Deus do amigo Abraão, teu amigo Abraão. Interessante, irmãos, nós precisamos ter esse relacionamento com Deus, de ouvir Deus.
de se relacionar com Deus a ponto de confiarmos nele. Interessante que Isaac confiou nele, tomando decisões em meio à crise. Precisamos tomar decisões, irmãos, precisamos decidir, precisamos ter uma postura firme de decisões, de escolhas em meio à crise, porque a crise não pode nortear o nosso futuro, o nosso presente. A crise não pode ser uma bússola, ou não pode ser aquilo que irá nortear o nosso futuro, a nossa vida. Pelo contrário, nós temos um Deus, nós nos relacionamos com um Deus que nos dá direção, que nos dá instruções para vivermos em meio a essas crises e superarmos elas por intermédio da obediência. Precisamos entender que Deus permite que passemos por testes para apreciar qual decisão iremos tomar. Irmãos, Deus espera de nós decisões corretas. Para isso, ouça o nosso Criador, aquele que sabe, aquele que é onisciente e que tem o melhor para nós. Ouçamos as instruções de Deus e obedecemos estas instruções. Isaac nos faz ver que, além de conhecermos a vontade de Deus, é preciso decidir obedecer ou não. Obedeçamos. Vamos lá? Contudo, olha o interessante, contudo, Deus lhe disse para ficar em Gerar, pois a bênção chegaria até ele. Irmãos, a bênção não estava em descer para o Egito. A bênção não estava no local. Não é o local, irmão. Não é o cenário de crise. Não é o cenário de pandemia. Não é o cenário de desemprego. Não é o cenário de falta de recursos que irá dizer que iremos ser abençoados ou não. Não. O que irá dizer que iremos ser abençoados e o que testificará que seremos abençoados ou não é Deus, irmãos. É o nosso Deus. Fique tranquilo, obedeça a voz do nosso Deus, do teu Deus, do meu Deus, porque verdadeiramente alcançaremos vitória. Era em Gerar, irmãos. A situação, eu vou usar um termo, a chapa estava quente em Gerar, mas era em Gerar que era para Isaac ficar. Eu sei que Abraão também teve momentos de escassez que ele desceu ao Egito. Teve outros heróis também que saíram do local. Mas eles tiveram prosperidade porque obedeceram a Deus. Mas para Isaac era fica em Gerar, porque a bênção vai te alcançar. Deuteronômio diz isso, que não era Deus instruindo o povo de Israel. Fique tranquilo. Vocês não precisarão correr atrás das bênçãos, porque as bênçãos te alcançarão. As bênçãos, irmãos, sentirão alegria em te alcançar. Eu vou parafrasear. As bênçãos irá dizer assim: Deus, me mande em direção dele, em direção desse crente, desta crente, deste fiel, desta fiel. Deus, me mande porque eu quero alcançá-lo. Eu quero alcançá-la. Irmãos, fique tranquilo.
Continue na presença do Senhor. Continue. Continue ouvindo e obedecendo e tomando as decisões em Deus, porque verdadeiramente as bênçãos de Deus te alcançarão. Eu não sei em que local, mas fique tranquilo, mas Deus não será a geografia que fará diferença. Pelo contrário, mas é Deus que fará a diferença na sua vida. 2, irmãos, subtópico 2, assim, devemos acreditar que a crise é uma porta para oportunidades, para termos experiências com Deus. Fique tranquilo, isso é experiência com Deus, para testemunhar da vitória logo, logo, junto com cada irmão. Subtópico 3, assim, prosperidade em tempo de crise. Prosperidade em tempo de crise. A prosperidade em tempo de crise dependerá de sua atitude. Já falei a forma. Isaac nos ensina que na hora da crise não devemos cruzar os braços. Irmãos, Isaac nos ensina que na hora da crise não devemos cruzar os braços. Deus promete abrir as janelas do céu. Todavia, devemos fazer a nossa parte. Irmãos, que possamos entender isso. Quando Deus disse para Isaac ficar em Gerar, Deus não está dizendo para Isaac cruzar os braços e ficar parado e esperar a provisão descer do céu, não. Deus disse assim: Isaac, eu quero que você fique em Gerar, porque mesmo em meio a esta crise e escassez, eu irei te dar, eu farei você ser próspero em Gerar. No entanto, você precisa tomar as decisões. Você precisa analisar o cenário. Você precisa ser instruído através de mim, Deus falando para Isaac, porque eu irei trazer prosperidade. Irmãos, braços cruzados, Deus não chama ninguém para ficar de braços cruzados, pelo contrário. Precisamos continuar a caminhar, continuar nesse processo de conhecimento. No verso 2, no subtópico 2 do tópico 3, diz assim: as promessas de Deus são uma fonte de bênção inesgotável. Irmãos, mesmo Deus, ele ouvindo a voz de Deus para ficar em Gerar, teve situações de adversidade. Interessante dizer que, quando ele fica em Gerar, os filisteus, Abimeleque, começa agora a se incomodar com a presença dele. Porque ele começa prosperando, irmãos. Ele abre um poço. Esse poço dá água viva. Mas interessante frisar que ele abre um poço que foi entulhado pelos filisteus, mas esse poço já tinha sido aberto por Abraão. Isso nos traz um ensino, irmãos, que nós não podemos descartar os rudimentos antigos, os ensinos, a base. Nós temos que ir nessas bases porque tem ensinos. Nós temos que usufruir dessa base. Isaac não descartou os ensinos que o seu pai passou para ele. Pelo contrário, valorizou. E ele foi naquele poço e abriu aquele poço, desentulhou aquele poço. Ele não ficou com mãos cruzadas, braços cruzados. Ele foi até aquele poço que estava entulhado, desentulhou. E lá achou água viva. Interessante que os filisteus vieram e entulharam aquele poço novamente. Isaac agora sai dali e abre outro poço. E vem água, acha-se água também. Novamente os filisteus vêm e entulham aquele poço.
A história de Isaac ensina-nos a nossa postura. Eu não sei se as dificuldades estão sobrevindo na sua vida de maneira contínua, mas a nossa postura diante dessa dificuldade tem que ser em continuar. Continuar o quê, Mauri? Fazendo o quê? Continuar ouvindo a voz de Deus, continuar desentulhando poços, cavando novos poços. Continue, meu irmão, continue, minha irmã, que a vitória está no prosseguir. Interessante que depois disso tudo, agora existe um reconhecimento. Que reconhecimento é esse? Os filisteus reconhecem que Isaac está próspero. Mas a prosperidade de Isaac não é Gerar. Não é o local onde ele está inserido, junto com sua família. A prosperidade de Isaac é o Deus que ele serve, o Deus que ele ouve, o Deus que ele obedece. Interessante que Abimeleque, agora o rei dos filisteus, disse assim: olha, sai do meio de nós, porque você prospera demais. E nós estamos incomodados com a sua prosperidade, com a sua fidelidade e felicidade. Eu quero que você saia do meio de nós. Você acha que Isaac estava apegado a Gerar? Dizendo, Gerar foi, aqui na cidade de Gerar, foi a cidade, foi a terra de Gerar que me fez prosperar. Não, Isaac foi. Mas houve um reconhecimento dos filisteus. Irmãos, fique tranquilo, que esse momento irá passar. E irão reconhecer que você é filho de Deus e que você é abençoado porque você ouve, porque você se relaciona, porque você conversa, porque você adora, porque você louva, porque você vivencia, você respira o que Deus, ou a presença de Deus na sua vida. Irmãos, fique tranquilo, Deus irá fazer você prosperar em meio a essas crises. Nos fará, mas nós temos que ter essa postura de continuarmos. Não importa o lugar em que estejamos, se estivermos na presença do Senhor, prosperaremos em meio às crises. A nossa prosperidade não depende somente de Deus, mas também de nós mesmos. Irmãos, Deus quer fazer-nos prosperar, mas nós precisamos saber que nós temos também que ter as nossas atitudes, as nossas ações. E para alcançarmos a bênção de Deus é necessário tomarmos atitude de cavar poços, desobstruir os entulhos para usufruir das promessas do Senhor. Que Deus em Cristo vos abençoe. Irmãos, sejam abençoados a cada dia e que logo, logo possamos estar juntos, irmãos. Fique tranquilo, fique tranquilos. Congregue na sua casa junto com a sua família. Ore, faça os seus devocionais, louve, leia a Bíblia, jejue, busque a presença do Senhor. Ligue para o seu irmão, ligue para a sua irmã, ligue para o seu pastor. Ligue uns para os outros, compartilhe da bênção do Senhor por intermédio das redes sociais. Eu sei que o isolamento social, por enquanto estamos nesse isolamento, mas nós não estamos distantes de Deus e a comunhão uns com os outros permanece, porque o Deus da comunhão é o nosso Deus. Oramos, irmãos, agradecendo a Deus por essa lição. Deus amado,
e Deus vivo. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, mas também é o nosso Deus. É o Deus desse servo, é o Deus dessa serva, desse irmão e dessa irmã, Senhor, que mesmo em meia crise está permanecendo fiel, com os seus joelhos dobrados, que mesmo, Senhor, em um cenário de crise, de adversidade, ele tem crido que o Senhor é o Deus que traz prosperidade, é o Deus que firma os pés dele, é o Deus dele que é o Deus que dá saúde, é o Deus que repreende as enfermidades, é o Deus que abre portas, é o Deus, Senhor, aleluia, que traz, Senhor, o mantimento, que traz a provisão. Senhor, eu quero te agradecer pela minha igreja, te agradecer pelos meus irmãos, Senhor, te agradecer, Deus, porque mesmo em meio a esse cenário, o Senhor é um Deus lindo, o Senhor é um Deus que nos dá alegria e que nos traz esperança. E que possamos, Senhor, estar firmes, Senhor, até o dia da sua vinda, independente das circunstâncias. Senhor, dai-nos uma semana debaixo da tua graça, meu Deus, e que possamos usufruir a cada dia da tua presença. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. E que possamos ser abençoados a cada dia através da presença de Deus em nossas vidas, independente do cenário e das crises. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus. Amém.